Curso de Programação para Web, aula 12. Tabelas. Talvez a gente precise de 2 aulas para tabelas. Então, nós vamos fazer a geração delas por código, porque simplesmente escrever em HTML seria num curso de HTML. Aqui não é o caso. Vamos ver os métodos e propriedades, ou da tabela, ou da linha, ou da célula, de acordo com a nossa conveniência. Ver como que a gente faz as referências a cada uma das células, ou linhas, ou a própria tabela. E vamos ver também os estilos que fazem parte aí, que se aplicam às tabelas. Dentro da política de códigos crescentes desse canal, aqui nós estamos colocando muito simples. Nós fizemos a referência, então aqui nós estamos cuidando da referência. Criamos aqui as tags table e barra table, as que definem uma tabela, né, no HTML, e colocamos um id, isto é que é referência. E colocamos alguns atributos. Border, que significa que se vai mostrar a borda ou não. Mostra a borda. E esse widget quer dizer que ele vai ser responsivo e ocupar sempre 50% da tela. Vejam o efeito. Eu ainda não tenho linhas nem células. O efeito é simplesmente ele tracejar uma linha. É curioso? E o código nós fizemos somente, né, aquele macete de onload para esperar todo o código HTML ser carregado, a gente ter certeza, e definimos uma variável que vai conter o objeto da tabela em nulo, pública do código, e no init, ou seja, quando todo o código estiver carregado, eu pego a referência do DOM da tabela através do getElementById tb1, porque está aqui no id da table. Então, desta forma, eu posso executar aqui o código, parar no tb1, passo pela linha, tá? Então, eu estou na próxima linha, o tb1 está instanciado e eu posso aqui, né, ver todos os métodos que o tb1 tem, correto? Então, eu coloco aqui, ó, ponto, né? E, por exemplo, se eu quero qualquer método aí iniciado, né, com a letra A, ó, esqueci do 1, por isso que ele não está mostrando, tá? Agora ele está mostrando. Veja, aí vem os métodos e propriedades dele. E eu vou enumerar aqui os que são importantes para nós. Então, na tabela nós temos um nível tabela, né, global, temos um nível linha e temos um nível célula. Ao nível global tabela, nós temos os seguintes atributos úteis. Cell paging, que é qual é a distância do conteúdo para as beiradas da célula. O cell spacing, que é a distância entre células, tá? Fica uma beiradinha lá, nós sempre vamos colocar 0. bgcolor, que seria a cor de fundo. O border, que é a borda, se vai existir ou não, já colocamos aqui na tag, né? Nós podemos nos referir a essa propriedade através aqui de atributo da tag, não tem problema nenhum. E temos o child nodes, que é importantíssimo para a gente enumerar os nodos, a semelhança do que nós fizemos aulas anteriores para section, div e parágrafos, né? Nós também podemos enumerar aí os child nodes, os nós filhos de table, que seriam os TRs, né? E os nós filhos de TR, que seriam os TDs. Para evoluirmos na tabela, preciso apresentar pelo menos uma linha com algumas células. Então, vocês vão notar que o código vai expandir um tanto. Nós vimos que o init tinha só uma linha, só a criação dinâmica da tabela, a referência à tabela. Agora vocês vão ver que para criar linhas e células, o negócio exige uma quantidade de código razoável. Então, métodos que usaremos. A partir da referência table, nós podemos inserir dinamicamente uma linha. Então, seria insert row. Para apagar, a gente usa delete row. Bom, e aí em cada linha nós precisamos usar os métodos de cell, que é insert cell e
delete cell, sendo que o insert cell ele já sabe que tem que inserir células adjacentes, ou seja, à direita da célula referência. Vejamos a criação no código. Já falamos para vocês como é que obtemos a referência à tabela. Então, agora nós temos que criar uma linha. Eu preferi criar a função em português chamando o método da tabela, para ficar mais fácil para vocês e vocês usarem isso aí doravante. Então, eu tenho que fornecer para o cria-linha qual que é a referência de objeto DOM da tabela. E vou jogar o conteúdo em linha, porque eu vou precisar da referência linha para criar célula. Então, vamos ao cria-linha. Cria-linha recebe a referência da tabela e usa o método insertRow, como falamos. Então, agora, de posse do objeto linha, eu vou criar aquelas 3 células que vocês viram aqui. Então, vamos lá. Eu mando criar uma célula utilizando a referência linha. Como que ele faz isso? Ó, a partir da referência linha, eu invoco o método insertCell, como eu falei nos slides para vocês. Então, eu faço o criaCélula 3 vezes. A primeira definindo a variável, as outras eu não preciso definir. Tem muita gente que fala assim, não, se você colocar na mesma variável cell, você vai acabar criando só uma célula. Não, ela usa referência e cria célula adjacente. Então, não há, nada atropela o código, nada atropela a confecção da tabela. Então, agora eu vou entrar em detalhe de cada uma. Cada vez que eu crio uma célula, eu coloco um id, porque eu preciso ter referência de tudo. Eu coloco o alinhamento, como eu vou utilizar números, né? Eu vou colocar o alinhamento à direita. E o inner text da primeira célula é 1. O das outras células, eu combino a linha com a coluna, ó. Coluna 1, não, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2, como está aqui. E o produto é isso aqui que vocês viram. Se vocês quiserem abrir aqui com F12 para ver os elementos, fica muito tranquilo. Ela está produzida dinamicamente. Então, elementos não mostra o código-fonte. O código-fonte só apresenta table. Elementos é que acrescenta as coisas criadas. Aí, ó, ele criou o tbody. Nós não criamos tbody. Ele sabe que ele tem que criar. Criamos, olha lá, ó. Eu estou marcando aqui, lá em cima ele iluminou toda a linha. Estão vendo? Toda a row. Então, dentro da row nós temos essa célula, está mostrando ali, ó. Está mostrando a primeira, segunda e terceira. Positivo? Com os ids aqui corretos, o id do numerador da linha eu coloco C0, para dizer que é a referência do nome da linha. E alinhamento à direita e o conteúdo é número 1. E as outras também apresentando os mesmos atributos e o inner text. A forma de ver a transformação e já deduzir o que se fez em código é mais fácil a gente mostrando, né? Nós conseguimos esse resultado nessa etapa. E agora, vejam o resultado. Ó, provavelmente eu estou utilizando loops. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vejam. Dei uma pequena parametrizada. Vocês fiquem sempre de olho nesse novo em cada código, como eu expliquei, né? Então, parametrizei, ó, máximo de linhas, 10, máximo de colunas, 5. Então, não fiz alteração nessas rotinas aqui. É óbvio que o init é que foi alterado e está aqui todo o escopo dele. Eu faço a delimitação aqui, ó, e mostro, gosto sempre de fazer isso para vocês terem ideia do quanto que foi modificado, né? Qual a carga de código que produz um determinado efeito. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 2 loops, né? Vou mostrar esquematicamente, ó, colapsando as linhas. Eu tenho o loop de coluna dentro do loop de linha. As linhas variam de 1 até máximo de linhas, que eu estou reservando 0 para colocar os cabeçalhos, tá? Tanto de linha quanto de coluna. Tem.
Então, eu crio a primeira linha, né, que é de título, com C0. E depois, o que eu faço? Eu crio todas as colunas até o máximo de colunas, vejo, com os mesmos parâmetros. Uma célula, que é um resultado de criar célula, vem um TD aqui, é o parâmetro id, o inner text é o próprio string de linhas, né? String transforma o número em string para poder concatenar com soma aqui, do underline string de colunas. E é isso que aparece aqui, ó. Estão vendo? O primeiro número é a linha, ó, em todos. O segundo número é a coluna. Eu tenho que construir todas as referências. Eu dou um clique direito para inspecionar uma célula em particular, essa aqui, a 64, e está aqui o conteúdo dela. E ela recebe o id, começado com uma letra, né? C64 também. E aqui a última linha, né? A próxima linha é a linha 7 e assim por diante até chegar no máximo que é 10. Então, o cabeçalho da linha, né? A primeira coluna da linha, eu falei que eu reservei um C010, tá? C0 underline e um número da linha. Poderia intervir aqui e colocar C10-1, mas eu preferi fazer assim, vocês vão ver que é por causa do estilo. Não tem problema nenhum, porque essa primeira é só uma marcação. As outras é que vão ter conteúdo mesmo, quando a gente fizer planilha mesmo. Bem, na transição de 3 para 4, vocês não reparam nenhuma diferença visual, então nós temos que entrar no código e ver. O que é que tem de novo aqui? Função da linha e cálculo. Ao invés da gente mostrar o conteúdo aqui da célula, eu coloco aqui Calculin, já estou preparando para o nosso futuro em que cada coluna vai ter um tipo diferente de cálculo e não só a exibição. No entanto, eu chamo só para exibição mesmo, mas já está separado na forma de uma função. Nessa etapa é só isso mesmo. Bem, vejamos a transição da fase 4 para a fase 5. Vejam, que aqui eu apresentava só referências, agora tem cálculos crescentes, vocês vão identificar pelas fórmulas o que é. Você já deve estar notando, né? A primeira coluna aqui, né? É o numerador das linhas, a segunda coluna é o próprio número, a terceira é o dobro, a quarta aqui é o triplo, né? E depois vem quadrados e aqui cubos, como vocês vão ver aqui dentro. Vocês se lembram que eu substituí a simples exibição do conteúdo de linha e coluna, como as coordenadas, por uma função que calculava alguma coisa. E a diferença vai ser pela coluna. Essa é a característica de planilhas, né? Então, se for a primeira coluna, é o próprio número da linha. Se for a coluna 2, é o número da linha vezes 2, ou seja, o dobro. Se for a 3, é o número da linha vezes 3, ou seja, o triplo. Se for a quarta, é o quadrado, ó, velim vezes velim. E a quinta é o cubo, exatamente como vocês veem aqui. Então, vocês já estão vislumbrando como que vocês farão o comportamento da planilha para cada coluna ter um tipo de fórmula. Agora, da etapa 5 para 6, vocês notam a grande diferença. Até a célula E, né, a quinta coluna aqui, nós temos aqueles cubos mesmo. As fórmulas até aqui são as mesmas. Como da célula da coluna F em diante, ou seja, sexta coluna em diante, eu não tenho fórmulas lá dentro, né? Tá no default do switch, né? Aparece o próprio conteúdo, tá? Eu defini isso em default aqui na sexta etapa, table 06. Vou colocar tudo no GitHub. Então veja, ó, eu previ colunas de 1 a 5 e default é o que? É mostrar a própria coordenada. Mas agora eu embelezei colocando os números de linha à esquerda, os números de coluna em cima. Como é que isso foi feito? Bem, então aqui está, ó. Cria cabeçalhos de coluna. Um loop da coluna 0 até o máximo de colunas. Então, é claro que para criar o cabeçalho eu tenho que criar a célula, o TD, né, no HTML. Depois,
O alinhamento dele vai ser centralizado, que é um título. Eu dou no id uma característica diferente, claro, objetivando o estilo, que seria H. O prefixo dessas células vai ser H. E o inner text, ou seja, o texto interior, vai ser o seguinte. Se a coluna for igual a 0, eu dou vazio lá no cabeçalho. Como vocês veem aqui, ó, vazio. Se não for, eu tenho que dar a letra. Como é que eu faço a letra? Eu pego do objeto string, eu pego from char code, ou seja, o código ASCII aqui dentro, a letra A maiúscula é 65. Então, seria o número de coluna crescente mais 64, ou seja, menos uma unidade. E aí eu tenho as letras de A até J, porque são 10 colunas. Positivo? Agora vamos ver como é que eu faço os cabeçalhos de linha. Bem, já tínhamos mostrado em etapas anteriores que quando a gente cria uma linha aqui, a primeira célula tem um id que começa com C0, tá certo? Alinhada à direita, e o inner text é o string do próprio número da linha. O principal aqui agora é a gente discutir esse estilo que é colocado aqui. Então, nós vamos lá em cima no style, que é um bloco que fica dentro do head. Você pode colocar antes de script ou depois de script. Eu aconselho a colocar entre o meta e o script. Então, vejam bem, o seletor é table, tb1, tbod, tr, td. Não façam só td sozinho com essa chave aqui não, que não funciona. Então, qual que é a particularidade aqui do TD? Eu vou aumentar bastante para vocês verem. A particularidade é a seguinte. Isso aqui quer dizer que o id começa com C0. Por isso que eu fiz diferente. Então, para essa linha aqui, ó, vejam o id da célula que começa a linha. Começa com C0. Nós temos um segundo seletor, que é TD, mesma coisa, né? Tem que vir de table, tb1, tbod, tr. Então, esse TD, ele inicia com H. Então, vamos conferir aqui em cima a letra A, por exemplo, a primeira coluna, e mostro para vocês, ó, H. Cada uma delas, ó, eu estou mexendo aqui e está aparecendo um azulzinho aqui em cima de seleção, olha lá. O B é o H2, o C é o H3 e assim por diante. E vejam o seletor aqui, ó, escrito nessa linha, ó, aqui. Estão vendo? HTML, body, table, tbod, tr e td, h1. É preciso fazer em modo cascata, porque senão ele não marca. Vocês podem experimentar tirar isso daqui, ó, para ver se funciona. Não vai funcionar. Tá certo? Então, eu considero aqui os 6 códigos, as 6 etapas cumpridas, né? Daqui dessa demonstração da table fazendo uma planilha, porque aí nós tivemos uma ideia completa dos métodos, formatações, numeração dinâmica, fórmulas que podem ser colocadas e tudo mais. Com isso, encerramos a aula 12. Não vamos entrar no detalhe aqui de gerar planilha por tabelas, podemos fazer uma playlist diferente. Já temos playlist aqui gerado com as tags UL, LI, tá? Mas aqui o objetivo era mostrar o potencial da tag tabela que nós precisaremos usar na formatação, na exibição de registros de bancos de dados, de tabelas de bancos de dados. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção.